Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Olá, bom dia. Está no ar a edição de hoje do programa Opinião Agora, dia 17 de julho. Você já conhece a nossa página no Facebook? Então acesse facebook.com/Opinião Agora. Lá você confere quem foram os nossos entrevistados, encontra links para rever as entrevistas e pode participar interagindo com o nosso programa. Confira agora quais são as principais notícias nos jornais da cidade. Jornal de Piracicaba. Após 3 anos, Prefeitura retoma a licitação do transporte público. A Prefeitura retomou, após 3 anos de entraves judiciais, a licitação para a concessão do transporte público. A reunião para a abertura dos envelopes das 2 empresas consideradas habilitadas para participar do certame estava marcada para ontem, mas foi suspensa a pedido da Semutran para análise de todas as documentações. Comerciantes reclamam de Zona Azul. Comerciantes da região da Paulista reclamam das novas vagas de Zona Azul instaladas nas proximidades de seus estabelecimentos. Segundo eles, a medida acaba afastando os clientes. Desde ontem, 1.089 novas vagas de Zona Azul digital passaram a ser cobradas na Paulista, Bairro Alto, Santa Terezinha, além do centro, onde já se fazia o uso do parquímetro. Gazeta de Piracicaba, Banco do Povo Paulista, 48 contratos em 2013. Para o segundo semestre, Unidade de Piracicaba tem crédito disponível de R$ 3.400.000. No primeiro semestre de 2013, o Banco do Povo Paulista de Piracicaba fechou 48 contratos com microempreendedores locais, que juntos somam R$ 262.000. Ainda para este ano, a unidade, que é gerenciada pela Secretaria de Emprego e Relação do Trabalho do Estado, tem disponível para empréstimo R$ 3.400.000. Anel Viário de Piracicaba, 5º corpo é resgatado. Os ferros foram serrados e o corpo boiou. Esposa da vítima fez o reconhecimento. Foi resgatado ontem de manhã, 17 dias após a tragédia na ponte da obra do Anel Viário de Piracicaba, o último corpo dos 5 operários que morreram e ficaram prensados embaixo do concreto ou das ferragens do pilar que tombou dentro do rio Piracicaba, na manhã do dia 1º de julho. Na ocasião, 5 sobreviveram. Adalto Dias teve o corpo reconhecido pela esposa e seria ontem mesmo liberado para o enterro. Confira agora como fica o tempo e a temperatura no dia de hoje. Quarta-feira de sol com algumas nuvens, não chove. A temperatura máxima chega aos 28 e a mínima aos 11 graus. E hoje eu converso com o Roberto Soriano, ele que é gerente executivo do Cimesp. Nós falaremos sobre a comemoração dos 22 anos do Cimesp, que é o Sindicato Patronal das Indústrias Metal Mecânica de Piracicaba e região. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Roberto, seja bem-vindo. Muito obrigado, Alessandro. É uma satisfação novamente estar aqui com vocês para a gente bater um papinho aí. Roberto, a comemoração dos 22 anos do Cimesp aconteceu no dia 3, no último dia 3, né, no Engenho Central, né? 3 de julho. E nessa data estiveram presentes muitas pessoas aqui do nosso município, autoridades, prestigiando essa comemoração, que é muito importante também, 22 anos de uma instituição como o Cimesp, não é? Sem dúvida, já é um sindicato emancipado, né? 22 anos já atuando junto às empresas e foi muito grata essa comemoração, né? Lá no Teatro Ningem, por sinal, um teatro muito bonito, né? Onde tivemos lá os nossos amigos. Sim. E a gente fica feliz e até aproveita para agradecer a todos, né, pela presença.
Bom, então nós vamos conferir agora que o repórter Alexandre Gomes esteve na comemoração e traz as informações para a gente, os comentários dos convidados que prestigiaram o evento. Veja só. E nas comemorações dos 22 anos do CIMESP, eu converso com o senhor Euclides Libardi, que é vice-presidente do CIMESP, o sindicato patronal das indústrias metal-mecânica da cidade de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Seu Euclides, qual a avaliação que o senhor faz desses 22 anos de atuação do CIMESP? A avaliação é muito positiva, porque o CIMESP ele foi criado para que a gente se desvinculasse, saísse de São Paulo, das negociações que eram realizadas em São Paulo, tivesse a realidade, as negociações com a realidade de Piracicaba, com as nossas dificuldades e também aquilo que as facilidades. Tanto é que todos os acordos que a gente fez de lá para cá, nenhum prejudicou, nem o patrão, nem o empregado. Sempre foram negociações equilibradas, porque eram realizadas tanto da nossa parte, como sindicato patronal, como o sindicato ACRAS, feito uma parceria, um meio termo, em que pudesse as duas partes ficarem satisfeitas. E depois aí a nossa avaliação é que o CIMESP foi se inserindo na sociedade em Piracicaba e fomos descobrindo ao longo desses anos que o nosso associado, fomos aumentando também o associado, porque o nosso associado não precisava somente das negociações coletivas, mas sim do apoio de uma entidade que pudesse apoiá-lo em reivindicações da área econômica, área trabalhista, da área de capacitação e também de relacionamento com prefeituras, convênios com banco e por aí. Eu acho que esses foram os avanços maiores que a gente fez nesses 22 anos. O que a gente percebe, então, seu Euclides, é que existe um diálogo, não é, entre o sindicato patronal, que é o CIMESP, e o sindicato dos trabalhadores, que representa o trabalhador da indústria. Esse diálogo é importante, tanto para o empresário quanto para o trabalhador. E isso estimula as negociações entre os dois sindicatos, praticamente, seu Euclides. Estimula. Desde a criação do CIMESP, nunca mais tivemos greve em Piracicaba, porque antes de qualquer ação mais radical, sempre há conversa, sempre você chega junto, vamos dizer assim, não no sentido de chegar no choque, chega junto no diálogo, na conversa, e tanto o sindicato patronal como o sindicato de classe tem compreendido as situações, os momentos econômicos, as dificuldades que passa tanto o trabalhador como o empresário em determinados momentos, porque a economia, como você sabe, é uma atividade dinâmica. Hoje ela pode estar bom para o empresário, que tem muito trabalho, muitas encomendas e tal, e amanhã pode não estar bem para ele, e nesse momento ele pode ser mais sensível a um aumento melhor, algum atendimento melhor. Em outros momentos não. E nesse momento é que entra também o sindicato com muita sensibilidade também de atender, de entender que aquele momento econômico não é bom para as empresas. Então é sempre melhor garantir emprego, garantir a renda de quem está trabalhando do algumas greves e coisas que acontecia lá atrás, não havia sensibilidade nem o diálogo suficiente para se chegar a um acordo. No Opinião Empresarial CIMESP, nós conversamos com o professor Dr. Hermas Amaral Germec, que é diretor da FATEC, que veio acompanhar, veio prestigiar este evento, que é o aniversário do CIMESP. São 22 anos. Professor, na sua avaliação, de que forma o senhor vê, né, a atuação do sindicato na cidade de Piracicaba e também na região? Depois que o CIMESP foi criado, nós não tivemos mais problemas de greve na Piracicaba e região, porque o patronato passou a fazer todo um esforço coletivo em prol de todos os sindicatos de empregados existentes. E essa parceria fez com que nós tenhamos uma vivência entre os dois grupos, o patrão e o empregado, com bastante harmonia, chegando então a conclusões pacíficas que mostram uma evolução na forma de se sindicalizar no Brasil.
E o senhor, na condição de diretor da FATEC, de que forma a FATEC atua na cidade de Piracicaba? Quais são os benefícios para o aluno, para as pessoas que participam da rotina da FATEC na cidade de Piracicaba? A FATEC é uma faculdade de tecnologia do governo do estado de São Paulo, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. A nossa função é desenvolver cursos que venham a atender a demanda do empresariado. Aqui em Piracicaba, um trabalho realizado pela Prefeitura, juntamente com o CIMESP, permitiu levantar as necessidades da demanda regional. E assim o governo do estado, por meio da FATEC, que é do Centro Paula Souza, estabeleceu os 3 cursos necessários que estavam naquele momento mostrando que o empresariado precisava. O primeiro deles é o de biocombustíveis, tanto com essa preocupação nossa ambiental. O segundo curso é o de gestão empresarial, que veio atender a demanda na área de logística, de comércio internacional e também de marketing, para colocar os produtos. E hoje, com a dificuldade de fazer algumas coisas em áreas declividades, para o corte de cana, que não pode mais ser queimado, nós estabelecemos um curso de agroindústria, permitindo a diversificação do setor agrícola de Piracicaba e região. E o CIMESP faz parte disso, porque o presidente do CIMESP, o Dr. Tarcísio Mascarim, é o representante da comunidade desde o dia que foi criado a congregação aqui em Piracicaba. Então nós desenvolvemos todo o trabalho de acordo com o arranjo produtivo local. E a demanda então faz com que os empresários possam estar sendo atendidos por meio de pessoal altamente qualificado. Gostaria então, Dr. Hermas, que eu deixasse uma homenagem então ao CIMESP, que completa 22 anos. É dar os parabéns por essa iniciativa que foi bem diferenciada de outros municípios e que continua com esse trabalho com o empresariado harmônico, buscando melhorias para toda a nossa região de Piracicaba. Parabéns, CIMESP, parabéns à diretoria e àqueles que tiveram a ideia de plantar essa semente que cresceu e está dando grandes frutos para o momento. E quem também veio prestigiar o evento de 22 anos do CIMESP é o secretário de Trabalho e Renda da cidade de Piracicaba, Sérgio Fortuoso. Sérgio, o que o sindicato representa no desenvolvimento da indústria de Piracicaba e também da região? O CIMESP tem tido assim uma participação histórica no desenvolvimento de Piracicaba, né? Suas diretorias, né, hoje comandada pelo Dr. Tarcísio Mascarim, é uma diretoria voluntária, uma diretoria de extrema competência e eficiência nos encaminhamentos das necessidades do setor laboral. Né? Por quê? Ela trabalha visando o desenvolvimento empresarial do setor industrial, metal mecânico, mas não deixa de pensar na geração de emprego. Então, a categoria laboral é extremamente beneficiada pela atuação eficiente e competente do sindicato, que não deixa de defender os interesses da categoria que representa, mas também não deixa de visualizar a necessidade de uma boa relação capital-trabalho. E nós, hoje, na Secretaria do município, como o prefeito Gabriel Ferrari tem dito, nós temos que, por missão, tomar todas as medidas que beneficiem e que atuem no desenvolvimento da mão de obra de Piracicaba. A interlocução do CIMESP é extremamente importante. Então, ao completar 22 anos, uma entidade que é jovem, que é moderna no pensar, que é moderna no agir, mas não deixa de ter o seu vínculo com as tradições de Piracicaba, com as potencialidades de Piracicaba, cuidando do desenvolvimento sustentável e de sua gente. Eu tenho aqui que deixar um grande abraço a toda a diretoria e todas as empresas associadas ao CIMESP por fazer parte do desenvolvimento de Piracicaba. Parabéns a todos os associados, afiliados ao CIMESP, a toda a diretoria e a toda a Piracicaba que de forma ou outra, bem como a região, é atendida, assistida e beneficiada pelas ações positivas e de vanguarda que o sindicato toma para o desenvolvimento da indústria e da mão de obra de Piracicaba. E acompanhando as comemorações de 22 anos do CIMESP, o Sindicato Patronal das Indústrias Metal Mecânica,
da cidade de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras, eu converso com o Antônio Carlos Ribeiro, que é gerente regional do Sebrae. Importante essa data para o Cimesp e também é um sindicato que vem aí em defesa do setor empresarial, mas dialogando com a classe trabalhadora também, não é isso, Antônio? É um grande trabalho do Cimesp, essa representação local das indústrias aqui da nossa região, ela é muito importante. O Cimesp faz um trabalho reconhecido de apoio a essas empresas e é um grande parceiro do Sebrae aí na execução da sua missão. Qual é a avaliação que você faz deste diálogo que o Cimesp tem com a classe trabalhadora? Eu acho importantíssimo. Nós acompanhamos aqui, sabemos da situação. Piracicaba é uma cidade de muita prosperidade, muito desenvolvimento e grande parte disso a gente deve a essa expansão da indústria local, mas sempre aliado à qualidade de vida do nosso trabalhador, a todas as classes sociais envolvidas nesse desenvolvimento. É um prazer muito grande hoje poder estar comemorando mais um ano de Cimesp aqui em Piracicaba. Eu converso com o Rodrigo Mário, que também veio prestigiar os 22 anos do Cimesp. O Rodrigo que faz parte da ACIP, que é a Associação Comercial e Industrial da cidade de Piracicaba. Qual a avaliação e o que o Cimesp representa para a cidade de Piracicaba e região? Bom, eu gostaria aqui de parabenizar o Cimesp por esses 22 anos de sucesso, de trabalho na sociedade piracicabana, juntamente com a CIP, né, uma parceria que dá certo. Nós também do Conselho do Jovem Empresário podemos parabenizar e dizer de todo esse trabalho que hoje o Tarcísio como presidente faz e os outros também que antecederam, o senhor Roberto também, o gerente. Então, eu acho que esse fruto dos 22 anos é de muito trabalho, muita dedicação e todo esse apoio à sociedade piracicabana, ao comércio, à indústria principalmente, né? Isso é muito importante para a gente e para toda a cidade e região. Você que faz parte do conselho, né, do jovem empresário da CIP, quais são os maiores desafios do empresário hoje, na sua opinião? Bom, de todas as lutas, né, que o empresário vem vindo aí, toda essa política, todo esse governo, essas dificuldades, os impostos, eu acho que nós temos que trabalhar muito o empreendedorismo também para poder sair, porque toda a crise é uma oportunidade da gente crescer e temos que ser honestos, trabalhar direitinho para poder se manter hoje nesse mercado tão competitivo, né? Então eu acho que a CIP, o Cimesp e todas essas entidades vão atrás desse esforço, dessas informações para poder trazer para o empresariado, né? Poder estar vivo nesse mercado hoje tão difícil. Roberto, como é bom receber aí o reconhecimento de todos os representantes de entidades, né, da cidade. Pois e, numa forma geral, todos falam sobre a importância do Cimesp no desenvolvimento do município. Em 22 anos, muita coisa foi feita. Você que está à frente da administração desde 95, tem muita história para contar, não, Roberto? Sem dúvida, sem dúvida. A gente fica satisfeito até por conta de que você, no dia a dia, a gente acaba, vamos dizer assim, nessas entrevistas que você viu aí, o seu Euclides, o Hermas da FATEC, o Serginho Furtoso da Centre, parceiro, né? Antônio Carlos Ribeiro do Sebrae, que a gente tem uma parceria muito forte com eles, o Rodrigo do Jovem Empresário, né? Então você nota que há um reconhecimento, né? Esse reconhecimento que a gente que está à frente do sindicato, talvez você até não valoriza, né? Esse desafio, as dificuldades para a gente chegar onde chegou. 22 anos não são poucos anos, não. É um desafio muito grande. Diretorias que passaram pelo Cimesp também fizeram um belo trabalho. Mas é isso, as dificuldades dos empresários, principalmente dos empresários. Então a gente fica feliz quando vê, né, essas entrevistas de parceiros que não só estão falando bem por conta dos 22 anos, mas é uma realidade mesmo e a gente até vê com uma reciprocidade para esses representantes de outras entidades que da mesma forma atuam, né? O caso da CIP aí atua no comércio, né? O Sebrae pelas pequenas e médias empresas, a FATEC, que é os cursos de tecnologia, hoje
hoje a inovação tecnológica hoje é primordial para o setor também. É fundamental, É um setor que a gente fala do setor sucroalcooleiro que precisava que fosse olhado com bons olhos pelo governo, que é um setor que pode alavancar muita coisa, né? Hoje você vê que o setor sucroalcooleiro aí tem dificuldades também. Não é o nosso setor mais forte, o nosso setor é metal mecânico. Mas há uma interligação do setor metal mecânico com o setor do sucroalcooleiro. Quer dizer, então o etanol aí, com toda essa dificuldade aí, uma hora é um preço, outra hora é outro, e uma hora tem, outra hora não tem, então isso é meio complicado. E o senhor Euclides Libardi colocou muito bem essa questão, complementando o que o senhor está falando, Roberto, que é um setor com uma atividade muito dinâmica. E o Rodrigo bem coloca essa questão da necessidade de inovar, de desafio, que não é uma particularidade do comércio, mas que com certeza vai para todos os setores hoje em dia, porque a economia vive mesmo esse dinamismo. E no setor, a preocupação também do empresário, com certeza, também permeia a necessidade de atualização. Né? Sem dúvida, você tem que, de uma certa forma, a gente acaba aprendendo e não é novidade para ninguém, mas você acaba, os desafios eles são sempre acumulados, né? Hoje você enfrenta um desafio, amanhã é um pouquinho mais e assim por diante, inclusive por conta desse mercado muito competitivo e que a gente procura também se aperfeiçoar, ficar meio que atento para que a gente possa acompanhar. É essa questão que nós falamos aí, dessas inovações aí, que hoje se fala muito nisso. E esse dinamismo, você sempre imagina que a gente consiga acompanhar esse dinamismo, mas nem sempre é fácil, né? Ele está antenado no mundo, né? Exatamente. Bom, então já após o intervalo, nós vamos mostrar um pouco mais desse bate-papo que o Alexandre Gomes teve com quem passou pelo evento que aconteceu no último dia 3 no Engenho Central. Já após o intervalo, fique com a gente. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. De volta ao vivo com o programa Opinião Agora, e na edição de hoje eu estou conversando com Roberto Soriano, que é o gerente executivo do Cimesp. Nós estamos falando sobre a comemoração dos 22 anos dessa entidade que fez história e continua fazendo história, né, Roberto, na nossa cidade. Pois é, a gente procura fazendo história e tentando da melhor maneira possível representar bem as empresas, né? Esse é fundamental, essa atitude nossa.
Bom, nós vamos continuar vendo a entrevista feita com o Alexandre Gomes, com os convidados que participaram desse grande evento, que na realidade eu falei no bloco anterior que aconteceu no dia 3, mas aconteceu no dia 1º. A comemoração é que é dia 3, mas o evento foi realizado no dia 1º, né, Roberto? Dia 1º, uma segunda-feira. Bacana. Então vamos lá, vamos continuar assistindo e vendo as declarações que as outras entidades também prestaram as homenagens para o Cimesp. O Cimesp comemora 22 anos e eu converso com o presidente, Dr. Tarcísio. Dr. Tarcísio foi um dos fundadores do sindicato. O que vem à memória do senhor neste momento, o sindicato completando 22 anos? Você sabe que 22 anos atrás, né, os sindicatos obedeciam o que saía de São Paulo, os trabalhadores aqui do interior. Porque tudo que se resolvia era sindicato estadual que resolvia. Então, toda vez que tinha greve, não acertava as contas lá com o sindicato dos patrões, parava no interior todo. E todo ano era greve que saía, porque não acertava na primeira instância, lá em São Paulo, então pipocava a greve no interior. Então, isso fez a gente pensar e criar um sindicato patronal aqui no interior. Então, conversando com alguns empresários, também concordaram. Na primeira reunião que foi feita lá na Dedini, chegou à conclusão que precisaria partir para a formação desse sindicato patronal. E aí, pegamos um consultor, o Drauzio, que é o nosso consultor até hoje, né, que é ligado a negociações trabalhistas. E aí ele deu entrada na formação do sindicato, conseguimos a carta de registro, mas mesmo assim teve 3 sindicatos patronais que tentaram embargar o nosso sindicato aqui no interior. E aí foi quase 20 anos de discussão e só agora, recentemente, há 2 anos atrás, que o Supremo resolveu de uma vez e consolidar. Tá? Então foi essa a luta até hoje para criar esse sindicato e ficou até o único sindicato no interior de São Paulo. E a gente percebe que o sindicato, né, surgiu por conta dessas lutas, né, entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores, mas hoje a gente percebe que o Cimesp oferece uma série de serviços ao seu associado, além, evidentemente, desta prestação de serviços junto às convenções coletivas, não é isso, doutor Tarcísio? Sem dúvida, porque o sindicato, ninguém é obrigado a se associar ao sindicato, né? Então, mas a convenção coletiva negociada com o sindicato dos trabalhadores é lei para os trabalhadores, né? Então, o que se acertar na convenção coletiva, os trabalhadores e os patrões, que as empresas têm que obedecer. Então, todo ano tem essa discussão e a gente leva a termo, como tem o sindicato, o importante disso é que a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores foi funcionário de alguma empresa aqui de Piracicaba. Então, a negociação, quando vai se discutir com que foi empregado de uma das empresas, sempre tem a chance de uma negociação mais rápida. O atual presidente, que é o Zé Luiz, ele luta pela conservação do emprego. E as empresas também, o que ela quer é a conservação do emprego, ela não quer dispensar a gente. Seus empregos, se ela tem emprego, é que tem mercado, né? Então tem pedido e dá para funcionar. Então, isso aí é que traz uma relação amistosa entre o sindicato das empresas e o sindicato dos trabalhadores. Nós estamos acompanhando, doutor Tarcísio, um momento difícil que o país atravessa por conta das manifestações que acontecem nas mais diversas cidades do Brasil e de que forma a cidade de Piracicaba, o setor empresarial, está avaliando este momento que o país atravessa. Isso você vê pelas passeatas. Eu acho que o povo acordou. O governo, desde 2008, ele esqueceu do setor sucroenergético, um setor importante na economia do Brasil. Quer dizer, é o combustível renovável que é cobiçado pelo mundo inteiro, né? Só praticamente o Brasil que tem essa oportunidade de ter o combustível renovável sempre. Os Estados Unidos é o maior produtor de álcool, mas ele faz álcool de milho, né? Então, outros produtores é menor. O Brasil está em segundo lugar em produção de álcool, mas podia estar em primeiro se o setor aqui, o governo nosso, olhasse mais e desse mais importância ao setor.
e tivesse políticas públicas, não fazendo como está fazendo, de 3, 4 anos, está com o preço congelado da gasolina. Isso inviabiliza a venda do etanol. Então, isso tudo, a gente está fazendo o trabalho, a gente encaminhou uma carta para a Fiesp, para que ela assuma a defesa das empresas, porque ela representa todas as empresas do Estado de São Paulo. Então, nós demos condições para ela lutar pela que a presidente acorde e faça políticas públicas adequadas para que o setor retome o desenvolvimento. E durante as comemorações dos 22 anos do CIMESP, Sindicato Patronal das Indústrias Metal Mecânica da cidade de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras, nós conversamos com o Sr. Hans, que é empresário do setor de autopeças. Sr. Hans, qual é a avaliação que o senhor faz do CIMESP? Qual a importância do CIMESP para a classe empresarial da cidade de Piracicaba e também da região? Tá, justo, a CIMESP ela foi fundada nessa época, justo quando tinha necessidade de criar, para ter um contrapolo contra o Sindicato dos Metalúrgicos e para trazer para Piracicaba. Sempre, em cada decisão, aumentos de salário, discussões de benefícios, sempre foi colocada referência para São Paulo. E justo aqui, depois, para casa, quando foi tomada a decisão de montar o sindicato aqui em Piracicaba, justo aí 22 anos atrás, era a época certa. Eu tive o privilégio justo de ficar presente desde o início e durante 3 mandatos fiquei como diretor de tecnologia. Então, justo para mim também uma honra de participar desse evento. Além de representar o setor patronal, existe também a prestação de serviços por parte do sindicato, o que é importante também para o empresário. Justo aí, você faz parte, como cada empresa tem a necessidade de fazer seu parte com a sociedade, assim depois também o sindicato automaticamente precisa fazer essa representação e divulgar os desejos, as necessidades e as obrigações dos empresários. Ele é o sindicato patronal das indústrias, ele auxilia, ele tem várias atividades e com isso eu acho que ele se mantém constante o tempo todo, né? E se presente na vida do empresário e no cotidiano dele, o que é muito importante. O que a gente percebe é que o diálogo entre o setor patronal e também o setor do trabalhador é importante, esta harmonia, não é, Tatiana? Isso, é muito importante. E, na verdade, o que a diretoria faz é prezar muito por isso. Os acordos coletivos, as convenções acontecem todas lá na sede do CIMESP. Então, é muito importante, essa relação é sempre muito bem preservada. E você também tem uma empresa de prestação de serviços na área ambiental. Como é que funciona? Eu presto serviços também para o CIMESP, eu sou sócia proprietária da 10K Ambiental e hoje o CIMESP oferece gratuitamente para as indústrias a minha prestação de serviço com relação a um diagnóstico ambiental da empresa. O senhor Roberto Chama é diretor administrativo do CIMESP, Sindicato Patronal das Indústrias Metal Mecânica da cidade de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Estava conversando com o senhor Roberto, ele está há mais de 10 anos à frente, né, na direção do sindicato. Nesses 10 anos, quais são as marcas mais importantes, os fatos mais importantes que o senhor pode citar para a gente, o senhor na condição de diretor do sindicato? O CIMESP é um sindicato novo, praticamente novo com relação aos outros, e é um sindicato que foi formado na região de Piracicaba e ele teve como objetivo principal diferenciar a cidade de Piracicaba, os produtos, principalmente na parte de cana-de-açúcar, com os produtos de São Paulo e de outras regiões. E nós hoje fazemos as negociações coletivas, conversamos com o sindicato, as negociações, temos um bom departamento jurídico, né? E essa relação do trabalho, né, que é mantida pelo sindicato, ela vem se desenvolvendo. É claro que um sindicato novo vem evoluindo, vem crescendo, né, e vem se transformando, quem sabe no futuro, num sindicato coeso, né, e junto para representar, legitimar o sindicato patronal, né? E quais são as maiores demandas hoje do setor empresarial da região em relação ao sindicato? Quais são os maiores pedidos? Qual é a atuação do sindicato nesse sentido? Quando você tem a negociação coletiva, você tem duas partes. Tem aquela parte que é realmente o salário,
E tem aquela parte que são a estrutura, bem dizer, né? O que você pode fornecer aos funcionários, né? Assistência médica, ele tem lá as suas garantias de emprego, a sua estabilidade, né? De um modo geral, tudo que beneficia, e tudo isso é discutido numa mesa de negociação. E quem também veio prestigiar os 22 anos do CIMESP na cidade de Piracicaba é o vereador Pedro Cruz. Vereador, o Brasil atravessa um momento importante, um momento de manifestações, de cobranças e muitas lutas também. Talvez um momento histórico na realidade brasileira. De que forma a classe política pode contribuir com o crescimento do setor empresarial na região? Nós temos observado que é um clamor já de um bom tempo, que os empresários vêm buscando uma reforma tributária e um planejamento industrial para o nosso país. E muitas vezes nós não fomos tão ouvidos. E agora entra a população exigindo uma reforma política e, quem sabe, uma reforma tributária e também uma reforma industrial que tanto nós clamamos. Piracicaba podemos se considerar uma cidade privilegiada, que nós temos um parque metal mecânico, eletroeletrônico e de fundições, aonde o CIMESP, nesses 22 anos, tem apoiado e sido um grande parceiro da nossa indústria aqui em Piracicaba. E com o advento do parque automotivo, onde congrega uma empresa que é a Hyundai, mais seus 6 fornecedores, com um polo de tecnologia também, então realmente nós estamos indo de encontro ao desenvolvimento, aquilo que tanto nós queremos. E a gente realmente acredita que a reforma política e principalmente a reforma fiscal deva acontecer, e isso é muito importante na questão da geração de emprego e renda para o município. Nós temos que criar um mecanismo onde a gente cobre nossos impostos no consumo. À medida que você consome mais, você paga mais. Não criar impostos na produção, na produtividade, que aí você está dando um tiro no pé. A gente tem participado de congressos, tanto a nível nacional quanto internacional, e a gente observa que na parte internacional os governos são parceiros da indústria principalmente da indústria do comércio, onde busca realmente uma parceria para aumentar o consumo, não só interno, mas também nas exportações. É isso que nós precisamos ver, porque já esse mês de junho, nós fechamos a nossa balança comercial negativa. E isso é uma coisa muito preocupante. E conversando com o senhor Álvaro Vargas, que é o diretor do CIESP da cidade de Piracicaba, o que a gente percebe é que existe uma interatividade entre o CIESP e o CIMESP, que é o Sindicato Patronal das Indústrias Metal Mecânica da cidade de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. E como é que se dá essa interação, essa interatividade com o CIMESP, senhor Álvaro? Olha, junto com o Tarcísio, em várias ocasiões, em vários eventos, nós temos nos reunido buscando trabalhar pela melhora do setor industrial piracicabano como um todo, particularmente o setor sucroenergético, que é uma mola importante no desenvolvimento dessa região. Então, vários eventos técnicos científicos, onde também tem exposições, anualmente a gente tenta reunir, trazer aqui para Piracicaba, e junto também com outras associações, como a própria CIP, que tem ajudado, né? E esse trabalho é um trabalho convergente, um trabalho dedicado, que tem dado os frutos e pelo menos amenizado as crises que o setor tem passado. E quais são as maiores preocupações do setor? Olha, tem havido melhoras, mas por alguns anos a questão do custo que o álcool tem tido, e concorrendo contra a gasolina, que teve tanta subsídio do governo federal, prejudicou muito os usineiros, e amenizou um pouco mais agora recentemente, nesse ano, mas 3 anos que houve de crise, junto com questões climáticas também que dificultou muito a produção,
puniu severamente os produtores de maneira geral. Mas gradativamente está se recuperando, vai levar algum tempo, porque a crise foi muito aguda. Nós esperamos que o preço do álcool possa ser aumentado um pouco mais. A gasolina, que é importada, ela torne o álcool mais competitivo e isso vai gerar novamente riqueza para o setor sucroenergético. E durante as comemorações dos 22 anos do CIMESP, o Sindicato Patronal das Indústrias Metal Mecânica da cidade de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras, nós iremos conversar com Maria Carmelina, a Lina, é isso? Carinhosamente chamada de Lina, que é a primeira, funcionária, foi a primeira funcionária do CIMESP. E vamos conversar também com o senhor Roberto Soriano, que é o diretor executivo do sindicato. Deve ser uma emoção muito grande para você acompanhar este aniversário de 22 anos, uma vez que você viu o CIMESP nascer, na verdade, né, Lina? Foi sim, Além de ser um orgulho muito grande, né? A gente que viu crescer, viu ele nascer, num momento em que ninguém acreditava que fosse possível um sindicato dessa magnitude, né? Um sindicato patronal naquele momento, e acreditar que ele pudesse, de fato, se concretizar e ser o que é hoje, né? E eles também depositaram essa confiança na gente e acreditar no nosso trabalho, porque era tudo muito pequeno, mas no começo de tudo, né? A gente era somente em 2 funcionários, que depois eram 3 e que depois virou 4. Então era muito difícil. Mas aqueles poucos empresários que fizeram parte do início, que acreditando em tudo isso, fez o que é hoje o CIMESP, né? E na sua opinião, quais foram os fatos mais marcantes ao longo desses 22 anos, o que vem assim à sua memória? Primeiramente, foi a primeira vez que nós sentamos para negociar. Foi muito difícil a primeira negociação coletiva, que esse foi o primeiro objetivo nosso. O principal objetivo era sentar para negociar com o Sindicato dos Trabalhadores. Então, a primeira vez que nós conseguimos sentar e, de fato, negociar, isso foi um marco muito grande. Você olhar de frente para o sindicato e ver o brilho nos olhos, o olho no olho, para você poder ver como que é ter essa experiência que a gente não conhecia. A maioria dos empresários não sabia como era uma mesa de negociação, como era nada disso. A segunda coisa marcante foi o registro nosso, o reconhecimento de que o CIMESP era de fato um sindicato, o único sindicato do interior paulista que existe como um sindicato de fato reconhecido, que marcou, né, que acho que fechou com chave de ouro, que é o que faltava. E a vinda das grandes empresas apoiando a gente, que até então elas ficavam meio que de longe, lógico, certo receio, mas e com poucos, sabe, foram chegando, e isso foi motivando para virem, quanto mais, e hoje estão aí, são todas associadas nossas, praticamente, né, seu Roberto? Pouquíssimas não estão com a gente. Se não estão é porque, por algum motivo, porque não são do nosso segmento mesmo, mas gostariam de estar. Então, quer dizer, são poucas as pessoas que conhecem o CIMESP como a Lina, né, senhor Roberto? O senhor Roberto é uma dessas pessoas que conhece também muito bem o sindicato e preparou essa gostosa homenagem, essa recepção aos associados para comemorar esses 22 anos. A gente percebe que a Lina fala com emoção, né? Ela se recorda dos fatos, também são 22 anos junto com o CIMESP. Senhor Roberto, o que representa essa data para o senhor? Bem, eu só vou completar o que a Lina acabou de contar, dizer que o CIMESP hoje é reconhecido, é um sindicato adulto, tem uma estrutura pronta para atender todas as demandas das empresas. O CIMESP tem uma história como sindicato patronal que vem desde 91, quando a Lina já iniciou os seus trabalhos como uma profissional na área.
A grande verdade do Cimesp, só para completar o que ela comentou com você aí, é da necessidade que tinha de uma liberdade dos empresários locais que viviam uma realidade de Piracicaba e eram obrigados a seguir uma realidade de São Paulo. Então, esse foi o motivo que poucos empresários, eu acho que foram 16, mais ou menos, empresários que resolveram, olha, nós vamos montar um sindicato para que nós vamos ficar independentes e não vamos receber orientação e ordens, né, seguir uma convenção coletiva de trabalho que não era a realidade de Piracicaba. Então, isso que causou o primeiro impacto, né, montar um sindicato patronal, assim, na raça. Então, isso foi mérito, foi um mérito muito grande dos empresários, que tem que ser reconhecido, né? Então, 22 anos, não é 22, é 23, é 24, é 30, todos esses anos que vão acontecer, sempre vai haver esse tipo de comemoração, essa conversa, onde você vai reconhecer, todos vão reconhecer, esse trabalho que foi feito de poucos empresários e que hoje o Cimesp é uma realidade, é um sindicato adulto e que hoje pode tranquilamente estar pronto para atender qualquer demanda dos empresários e coisas ainda judiciais, e temos advogados, tem uma estrutura completa. E essa data, evidentemente, não poderia passar em branco. O senhor organizou, juntamente com a Lina, com toda a equipe juntamente com toda a equipe do Cimesp, esta confraternização, trazendo também um palestrante de renome. Isso é importante para o sindicato, não é, senhor Roberto? Sem dúvida. Uma outra coisa que é muito importante colocar é o seguinte, que nós, os funcionários, tem que ser, nós estamos aqui defendendo, fazemos uma autoavaliação nossa, porque é o dia a dia nosso lá no sindicato. Então, eu trabalho com ela e a gente troca ideia, nós que, de uma certa forma, vamos tocando o sindicato com o apoio da diretoria, claro. Nada fazemos sem que a diretoria reconheça e aprove. Mas é um trabalho que eu acho que é importante até a presença dela aqui, porque eu acho que é o trabalho dos profissionais que estão ali no dia a dia, batalhando, trocando ideia, tudo em prol para que o Cimesp atenda bem as empresas associadas. Esse é o objetivo. Senhor Roberto, quais são os próximos desafios do sindicato ou os maiores desafios do Cimesp? Bom, a Lina pode falar isso e eu vou falar, é o seguinte, os desafios são sempre em cima de desafios. Se a gente até ontem completamos, fizemos, atendemos, temos isso, estamos atendendo e proporcionando às empresas um pouco mais de segurança, amanhã tem que ser mais. Se a gente conquistou alguma coisa hoje, amanhã tem que ser mais. E esse é uma política, é uma filosofia do sindicato de estar sempre atendendo melhor e bem. Então, a demanda é muito grande. Hoje o mercado vive de mudanças rápidas. Então, quando há uma mudança tributária, isso tem que ser rápido. Não adianta você ficar pensando. E nós lá, às vezes, é isso que eu quero dizer. Nós lá pensamos rapidinho. Por quê? Porque é nós que estamos lá. Tem que ser rápido nas tomadas. Tem que ser rápido lá e tá, então é isso. Mas eu queria dizer assim, deixar registrado o seguinte, de que nós fazemos o nosso papel lá, a gente procura fazer direitinho, tomar conta daquele bonito prédio lá do Cimesp, e eu acho que isso é importante o que nós fazemos por gostar do que fazemos. Ela por ser uma fundadora, esteve desde o início lá, passou dificuldades, o Cimesp para crescer, encontrou dificuldade. Você talvez não tenha perguntado, mas as conquistas, ótimo, mas as conquistas foram em cima... Lutas também. As conquistas foram em cima de dificuldades. Os próprios empresários tiveram dificuldade, era recurso, era ir atrás das empresas para se associar, para poder criar um número maior, para poder representar. Então, isso, o Cimesp... você perguntou daquela questão dos desafios. Os desafios é isso, é trazer mais empresas para dentro, para poder fortalecer e ser cada dia mais forte. Então, esse é o...
Muito bem. Agora eu vou pedir então para a Lina deixar uma mensagem para os associados do CIMESP. Você como primeira funcionária, conhece realmente desde o início. Qual a mensagem que você pode dizer nesses 22 anos? Bom, primeiramente, parabéns, né, a todos os empresários por esses 22 anos de conquista, sem dúvida nenhuma. Foi grandioso, foi de conquista, foi árduo. Acho que para todos nós, porque se a gente está lá hoje é porque a gente está fazendo tudo direitinho, está fazendo o trabalho que eles gostam, que eles querem, enfim, estamos atendendo ao que eles gostariam que fosse. E lutando, obviamente, para que isso dê continuidade, que isso continue dessa forma, que o CIMESP continue crescendo o máximo, que chegue logo nesses 25, nessa prata que a gente está querendo, né, senhor Roberto? Comemorar bodas de prata e o quantas outras bodas vierem por aí. E né, não só eu, outros que vierem, a gente quer deixar bem claro isso, tá? Nós não somos eternos, tá? Hoje é uma homenagem, mas a gente está se preparando logicamente por isso, e só hoje é que surgiu a oportunidade dessa homenagem, né, senhor Roberto? Sem dúvida. Mas é isso aí. É um parabéns do CIMESP, de todos nós, que se não fosse por eles, não estaríamos hoje aqui. Sem dúvida. Muito bem. E é claro também que a TV Opinião parabeniza o CIMESP pelos 22 anos de história na cidade de Piracicaba, Saltinho, Rio das Pedras, fazendo a diferença, evidentemente, em toda a nossa região. Que bacana, né, Roberto? Pois Mais pessoas falando tão bem assim do CIMESP, né? Você vê que, né, a história do CIMESP é essa. As entrevistas, a funcionária aí dando seu depoimento, eu acrescentando alguma coisinha aí e tal, mas essa é a história. O CIMESP, eu acho legal porque ele tem uma história, e é uma história bonita, é uma história de desafios, de conquistas, né? Então, aquela independência que se falou muito aí de todos, aí você pode ver que todos os diretores, inclusive o seu Euclides, né? O seu Euclides como vice-presidente hoje, e futuramente, por conta de uma eleição que se aproxima, deverá ser o nosso presidente, próximo presidente. Então você vê que essa independência que era muito assim questionada na época. Os empresários ficavam naquela dificuldade, mas viu, tem que aceitar o que vem de São Paulo. E era uma outra realidade. Você vê, Piracicaba tem uma realidade local que você não dá para medir. Você pode até fazer uma comparação. Nossa, Piracicaba é melhor que São Paulo? Ou você até pelo tamanho, você fala, nossa, São Paulo deve ser muito maior esse funcionamento trabalhista, né? Piracicaba como é que fica? Então a gente achava que Piracicaba tem uma realidade. Nós temos que entender que aqui nós vivemos. Aqui existe transporte, educação, segurança, então não dá para você comparar, né? Mas e nesse sentido que então os empresários acharam mesmo que tinha que gritar independência ou morte. E deram força. E aí foi isso que aconteceu. E eu tenho muito orgulho de fazer parte desse sindicato, brilhante sindicato aí, muito dinâmico e dedicado. Roberto, vários entrevistados colocaram a criação do CIMESP como um divisor de águas nas relações entre empregados e patrões. O que isso representa para o CIMESP ser reconhecido como um caminho, né, de diálogo entre o patrão e empregado? Na verdade, isso significa para o CIMESP um elogio, ou melhor, um trabalho de aproximação. O CIMESP foi criado, de fato, para defender os interesses das indústrias, né? E criar também uma forma de minimizar, né, essa dificuldade que os empresários tinham. Então, esse talvez tenha sido assim bem mais um trabalho de relacionamento, um bom relacionamento entre o patrão e o empregado.
Isso não quer dizer que no passado, lá atrás, antes de 91, não existia um bom relacionamento. Sim, existia. Só que existia um relacionamento assim, um pouco mais, mais assim, da obrigação de seguir a uma realidade que não se dizia, uma realidade local. Então, o Cimesp, nesse sentido, essa pergunta sua foi muito, muito oportuna mesmo. Hoje, a gente, o Cimesp se sente assim, confortável, né, palavra assim, de ser um intermediário, de intermediar uma negociação, né? O Cimesp não é uma indústria, então é um prestador de serviço, mas um prestador de serviço que acabou trazendo um bom relacionamento. Quando se fala muito dessa questão do capital e trabalho, ou seja, o que você disse, é o patrão com o empregado, esse bom relacionamento. Reitero, não quer dizer que antes não existia um bom relacionamento, é claro que sim, mas um pouquinho mais hoje é regulamentado, né? A Lina bem colocou na fala dela essa questão dela reconhecer, inclusive, como a participação na primeira mesa de negociação como algo que marcou para ela essa história dos 22 anos do Cimesp. Exatamente, né? Porque quando você senta numa mesa, você não sabe o que vem. Você vai ter que falar sim ou não, né? Você vai ter que discutir, você vai ter que argumentar. Então, só para dizer para você como funciona, eu sento na mesa de negociação como ouvinte sempre, né? Estou assim não para negociar, porque existem os profissionais, né? O nosso advogado consultor senta na mesa, senta o Dr. Tarcísio, a nossa advogada também, mas as negociações elas têm um dinamismo muito assim, muito bacana de você participar. Como a Lina disse, que muitas vezes lá no passado não se sabia como negociar. Então, como é que é uma negociação? A negociação Mas vamos deixar isso aí para uma próxima vez, para a gente falar um pouquinho das negociações, que é muito importante para que as pessoas, o próprio empregado, tenta entender como que é essa negociação. Então, essa negociação ela é muito dinâmica e muito assim discutida. Você não é simplesmente dizer, olha, os empregados precisam que vocês tenham tal coisa, tal benefício. Então, o lado patronal vai ter que dizer assim, olha, nós concordamos com isso, mas espera aí, isso aí tem um custo, a gente precisa negociar, a gente vai tratar. É uma negociação mesmo, onde cada um apresenta nossos vamos deixar prós para e uma contras. próxima Com vez, certeza, viu? esse Senão assunto nosso renderia tempo aí... muito mais Ok. É só uma questão que eu gostaria de perguntar. Existem outros sindicatos patronais no estado de São Paulo, no Brasil? Você viu que aí a Lina acabou comentando e é um fato também interessante. Não existe muitos sindicatos patronais no interior, não. Pelo nosso conhecimento, existe só um sindicato patronal, além do nosso, que fica em Araçatuba, que é do próprio setor. Ele segue o mesmo segmento nosso. Mas ele aí, até hoje, segundo a recente informação, até hoje ele não conseguiu a sua liberdade sindical, que nós chamamos disso aí, uma liberdade sindical que é autorizada pelo Ministério do Trabalho. Então a gente teve dificuldade para conseguir, né? Então foi muito assim discutido. Nós tivemos a participação de um ministro, o Almir Pazianotto, que a gente considera ele até assim um padrinho do Cimesp. Então foi uma luta meio árdua, porque o Ministério do Trabalho ele entende que a criação de sindicato tem que ser muito bem formalizada, né? Como é que você vai... eu quero ser um sindicato patronal e vamos lá. Não é bem assim. Então existe mesmo uma regulamentação pelo governo e tal. Então a pergunta sua foi, são poucos. No interior, pelo menos em São Paulo, no estado de São Paulo, é Piracicaba e Araçatuba, considerando que nós somos os únicos regulamentados, autorizado mesmo para poder ser reconhecido. Araçatuba vem lutando e com certeza irá conseguir também, mas são muito pouco, não é... O Ministério do Trabalho é rigoroso nessa questão. E a diretoria do sindicato, como é que é feita essa eleição? O senhor comentou que logo já vai ter a eleição, né? Termina um ciclo
da diretoria agora em 2013, que é esse ano aqui. É sempre o Simesp, antes era no meio do ano, as eleições eram no meio do ano e tinha então um período que era de 3 anos, sempre no meio do ano. Então houve uma alteração no estatuto, evidentemente que as empresas aprovaram, e passa a ser ano letivo, tá? Em 2014, agora, em janeiro, por exemplo, começa uma nova diretoria. Mas ela tem que acontecer antecipadamente, que deve acontecer em setembro, outubro, novembro, acontece a eleição. E nós vamos ter então uma nova eleição, uma nova diretoria, que vai funcionar a partir do 1º de janeiro de 2014, 15 e 16, né? Isso. É isso aí. Que bom. Bom, a tua opinião, dá os parabéns ao Simesp, parabéns a você também, que está desde 95 aí frente à administração. Muito obrigado. Eu acho que é interessante, a gente tem até, você pode ver que a gente até se emociona de falar de um projeto, né, que foi a criação do Simesp, e estar aí pronto para... É um digno representante das indústrias, né? A gente faz de tudo, temos o Simesp tem muito ainda para oferecer para as empresas, por conta até dessas mudanças radicais, então eu acho que o Simesp pode fazer muito ainda pelas empresas, e a gente tem orgulho de fazer parte aí, de uma certa forma, uma pequena partezinha, né? Mas o mais importante é os empresários. Eu acho que os elogios devem ser para os empresários. Não sei se você percebeu, mas logo na entrevista do Serginho, ele salienta bem aquele trabalho voluntário da diretoria, né? Sim. Então, não deixa de ser, é um trabalho voluntário, é uma dedicação. Eles, de uma certa forma, esses empresários esses diretores são todos empresários. Então, eles têm que dividir um pouquinho, dar um tempinho para estar ali, são formadores de opinião, que trabalham, se dedicam ao Simesp voluntariamente, para que o Simesp possa também estar oferecendo para as empresas um pouco mais de segurança, né, orientação, defendendo, né, principalmente defender e achar o que fica bom para o empresário e que também fica bom para o empregado. Essa é a participação desses diretores que deixam de pensar nos seus negócios para pensar de uma forma coletiva, voluntariamente. Isso é pensar no crescimento não só da nossa cidade, mas num país melhor, né, para todos nós. Mas eu queria agradecer você, foi um bom bate-papo aí, você dinâmica, levou muito bem aí a nossa entrevista, e falamos aí, o principal objetivo hoje era realmente concretizar esses 22 anos do Simesp, né? E dando os parabéns a todos aí, que a gente vamos que tenha muito mais 22 pela frente aí, né? Certamente. Ok. Muito sucesso, obrigada pela participação, excelente tarde. Obrigado. E o evento que ocorreu no Simesp, ocorreu no Engenho Central no dia 1º, comemoração dos 22 anos do Simesp, foi encerrado com o humorista Sérgio Rabelo, que também fez uma excelente participação, né, Roberto? Trazendo aí alegria aí. Trouxe para alegrar um pouquinho o coração dos empresários e dos amigos, né? Que bom. A gente comemorando juntos. E agora você fica com um pouquinho desse show que aconteceu no Engenho Central no dia 1º, em comemoração aos 22 anos do Simesp. Para você, uma excelente tarde e até amanhã. Tchau. Para Dilma, quer afastar do governo imagem de corrupção. Fizeram uma concorrência pública em Brasília para construir uma ponte. Apresentaram 3 empreiteiras, uma brasileira, uma portuguesa e uma americana. Chamaram primeiro o português para explicar o orçamento. O português disse: bem, o nosso orçamento para a construção da obra é de 13 milhões de dólares. Porque vamos gastar 1 milhão com material, 1 milhão com a administração da obra e com o pessoal, e 1 milhão será, evidentemente, o lucro da nossa empresa. A chamada americana. O nosso orçamento será de 6 milhões de dólares. Vamos gastar 2 milhões com material, 2 milhões com obra e 2 milhões ser o lucro da empresa. A chamada brasileira queria um orçamento de 9 milhões de dólares. Eu perguntaram: por que 9? Eu sempre 3 para o senhor, 3 para mim, e vamos dar 3 para o português fazer a obra.
Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.